Nos anais da sabedoria antiga, poucos relatos são tão misteriosos e profundos quanto a história de Enoque, o homem que andou com Deus. Nossa história começa em um tempo muito distante, quando o véu entre o terreno e o divino era mais fino, e seres celestiais ainda vagavam pelo reino mortal. Enoque, um homem de 365 anos, encontrava-se sozinho em sua casa em um dia solene do primeiro mês. Seu coração estava pesado de tristeza, e seus olhos estavam molhados de lágrimas enquanto ele descansava em sua cama. Mal sabia ele que esse momento de solidão marcaria o início de uma jornada extraordinária que transcenderia os limites da experiência humana. Quando o sono começou a dominá-lo, uma visão diferente de qualquer outra se desdobrou diante de seus olhos. Dois homens, cuja magnificência superava qualquer forma mortal, apareceram ao lado de sua cama. Estes não eram visitantes comuns, mas seres celestiais de esplendor incomparável. Seus rostos brilhavam com o esplendor do sol, e seus olhos ardiam como lâmpadas de fogo divino. De suas bocas saíam chamas, e suas vestes eram adornadas com uma plumagem de penas que parecia cintilar com uma luz de outro mundo. Seus braços, semelhantes a asas douradas, brilhavam com radiância celestial. Com vozes que ecoavam pelas câmaras da realidade, eles chamaram por ele, Enoque, Enoque. O som de seu nome em seus lábios o despertou de seu sono, e ele se levantou, seu corpo mortal tremendo na presença de tal glória divina. Os mensageiros celestiais falaram novamente, suas palavras carregando o peso da eternidade. Tenha bom ânimo, Enoque. Deixe de lado seu medo, pois o Deus Eterno nos enviou a você. Neste dia você ascenderá conosco aos céus. Enoque, sua mente girando com a enormidade dessa proclamação, encontrou-se dominado por uma mistura de admiração e apreensão. Ele havia vivido uma vida de retidão, andando nos caminhos do Senhor, mas nunca imaginara que seria chamado para uma jornada além dos limites do mundo mortal. Como se sentindo seu tumulto interior, os seres divinos permitiram que Enoque tivesse um momento para reunir seus pensamentos e se despedir de sua existência terrena. Ele falou com seus filhos, transmitindo palavras finais de sabedoria e amor, sabendo que seu destino agora estava além do reino dos mortais. Com um gesto de graça infinita, os emissários celestiais convocaram Enoque. Suas formas etéreas cintilaram e grandes asas se desdobraram de suas costas. Com força gentil, mas irresistível, eles levantaram Enoque do chão, carregando-o no alto em correntes de energia divina. À medida que ascendiam, Enoque sentiu as limitações de sua forma mortal desaparecerem. O ar ficou rarefeito, e a terra abaixo encolheu para um tapete de verdes e marrons. Mais alto eles subiram, até que perfuraram o véu das nuvens e entraram em um reino de puro éter. Nesse espaço liminar entre a terra e o céu, Enoque contemplou maravilhas que nenhum olho mortal jamais havia testemunhado. O cosmos se desdobrou diante dele em toda a sua majestade, uma sinfonia de luz e movimento que falava da infinita sabedoria e poder do Criador. Finalmente, eles chegaram ao limiar do primeiro céu, um reino de tal beleza e radiância que a mente mortal de Enoque mal podia compreender. Ao entrar neste domínio celestial, Enoque sabia que sua jornada estava apenas começando, e que os mistérios da criação e os segredos do divino estavam prestes a ser revelados diante dele. Assim começou a extraordinária odisseia de Enoque, o homem escolhido para caminhar entre os mundos e testemunhar as verdades ocultas da existência. Sua história se tornaria um testemunho do infinito maravilhamento do cosmos e da natureza inefável do divino. Uma história que ecoaria através dos tempos e inspiraria gerações futuras. À medida que os filhos dos homens se multiplicavam sobre a terra, suas filhas cresciam em beleza e graça, atraindo o olhar daqueles que habitavam nos reinos celestiais. Entre os exércitos do céu estavam seres conhecidos como os vigilantes, anjos encarregados de observar os assuntos dos mortais. Esses guardiões celestiais, testemunhas do drama em desenvolvimento da existência humana, encontraram-se atraídos pelo encanto da beleza terrena. Nos dias de Jared, uma reunião momentosa ocorreu entre os vigilantes. 200 desses seres celestiais, seus corações agitados por desejos até então desconhecidos para sua espécie, se reuniram no cume do Monte Hermon. O ar crepitava de tensão enquanto eles debatiam um curso de ação que alteraria para sempre o tecido da criação. Senjasa, seu líder, falou com uma voz que carregava tanto autoridade quanto apreensão. Meus irmãos, ele começou, nós testemunhamos as filhas dos homens, e nossos corações estão cheios de desejo.
Mas considerem bem as consequências do que contemplamos. Descer de nossa posição elevada e tomar esposas entre os mortais. Isso não é uma transgressão pequena. Um murmúrio percorreu a assembleia enquanto os vigilantes lutavam com o peso das palavras de Senjasa. No entanto, apesar de seu aviso, a chama do desejo ardia forte demais para ser extinta apenas pela cautela. Um por um, os vigilantes avançaram, suas vozes se elevando em um coro de determinação. Vamos jurar um juramento, declararam, e nos vincular por mútuas imprecações. Desceremos juntos, e juntos suportaremos as consequências de nossas ações. E assim, sobre as alturas do Monte Hermon, 200 vigilantes juraram um juramento solene, selando seu destino e mudando para sempre o curso da história humana. Eles chamaram a montanha de Hermon, pois foi lá que juraram e se vincularam por mútuas imprecações. Entre esses anjos caídos estavam líderes de grande renome: Samlazaz, Aracuba, Ramel, Cocablel, Tamlel, Hamlel, Danel, Ezequiel, Barak, Jazael, Armarus, Batarel, Ananel, Zaclel, Sansapeu, Satarel, Turel, Jomjael e Sariel. Cada um comandava uma divisão de 10, e juntos desceram à terra, sua radiância celestial obscurecida pelo peso de sua transgressão. Os vigilantes tomaram esposas dentre as filhas dos homens, cada um escolhendo conforme seu desejo. Ao fazer isso, cruzaram uma fronteira que nunca deveria ser ultrapassada, misturando o divino com o mortal, de maneiras que teriam consequências de longo alcance. Enquanto os vigilantes se deitavam com suas esposas mortais, começaram a revelar conhecimentos que haviam sido ocultos da humanidade desde o alvorecer da criação. Eles ensinaram às suas esposas encantamentos e feitiços, os segredos das raízes e plantas, a arte dos cosméticos e o uso de pedras preciosas. O véu de mistério que envolvia o mundo natural começou a se levantar, e a humanidade provou de um conhecimento tanto maravilhoso quanto perigoso. Azazel, um dos caídos, ensinou aos homens as artes da metalurgia. Sob sua tutela, os humanos aprenderam a forjar espadas, facas, escudos e couraças. Ele revelou os segredos de trabalhar com metais e pedras preciosas, ensinando a arte de fazer braceletes e ornamentos. O uso de antimônio para embelezar os olhos tornou-se conhecido, e os tesouros ocultos da terra foram trazidos à luz. Outros vigilantes transmitiram suas próprias esferas de conhecimento celestial. Senjasa instruiu em encantamentos e corte de raízes. Armarus ensinou a resolver encantamentos, enquanto Barak Jal compartilhou os segredos da astrologia. Cocabel explicou os mistérios das constelações, Ezequiel o conhecimento das nuvens, Araquiel revelou os sinais da terra, Shamsiel os sinais do sol e Sariel o curso da lua. À medida que esse conhecimento proibido se espalhava entre a humanidade, uma grande mudança ocorreu na terra. Os modos simples de outrora deram lugar a novas artes e ciências, e com elas vieram tanto progresso quanto perigo. A humanidade, armada com segredos celestiais, começou a remodelar seu mundo de maneiras tanto maravilhosas quanto terríveis. Mas as consequências das ações dos vigilantes não se limitaram ao reino do conhecimento. Suas uniões com mulheres mortais deram frutos, e uma nova raça surgiu. As esposas dos vigilantes conceberam e deram à luz gigantes, seres de tamanho e força extraordinários. Esses descendentes, nem totalmente celestiais nem totalmente humanos, tinham 3.000 côvados de altura, erguendo-se sobre a paisagem como montanhas vivas. Esses gigantes, nascidos da união profana entre vigilantes e mortais, possuíam apetites tão grandes quanto sua estatura. Eles consumiam os recursos dos homens com fome insaciável, e quando os trabalhos dos humanos não podiam mais sustentá-los, voltaram seus apetites vorazes contra a própria humanidade. A terra gemia sob o peso de sua presença, e os gritos dos oprimidos subiam aos céus. Os gigantes e anjos caídos, dominados por seus desejos básicos, começaram a pecar contra toda a carne. Eles voltaram sua força contra as aves do céu, os animais do campo, os répteis que rastejam sobre a terra e os peixes que nadam nas águas. Nenhuma criatura estava a salvo de suas depredações, e a ordem natural estabelecida pelo Criador começou a se desfazer. Em sua loucura, eles até se voltaram uns contra os outros, devorando a carne de seus próprios semelhantes e bebendo sangue em terríveis banquetes que zombavam da santidade da vida. A terra, outrora um jardim de criação divina, tornou-se um campo de batalha de apetites desenfreados e transgressão cósmica. À medida que a ilegalidade se espalhava pela face da terra, um grande clamor surgiu do próprio solo. A terra, personificada em seu sofrimento, acusou os transgressores que haviam perturbado violentamente a harmonia da criação. Esse clamor,
nascido da angústia coletiva de todos os seres vivos, ascendeu aos céus, um apelo por intervenção divina em um mundo que mergulhava no caos. E assim, o palco estava montado para um acerto de contas de proporções cósmicas. As ações dos vigilantes e seus descendentes haviam desencadeado eventos que abalariam os próprios alicerces do céu e da terra. À medida que os gritos dos oprimidos e a acusação da própria terra chegavam aos ouvidos do Altíssimo, o tempo para o julgamento se aproximava, e o destino tanto dos transgressores celestiais quanto de seus parentes mortais estava em jogo. À medida que as consequências das transgressões dos vigilantes se desenrolavam sobre a terra, um grande clamor surgiu das almas daqueles que haviam sofrido nas mãos dos gigantes. Esse lamento, nascido de dor e injustiça inimagináveis, ascendeu até os próprios portões do céu, implorando por intervenção divina. Os arcanjos, Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel, olharam de sua morada celestial, seus corações pesados de tristeza e justa ira. Eles testemunharam o derramamento de sangue e a ilegalidade que agora devastavam a outrora pacífica terra. O paraíso que havia sido confiado aos cuidados da humanidade havia se tornado um reino de caos e sofrimento. Unidos em sua preocupação, os arcanjos falaram entre si, suas vozes ressoando com a gravidade da situação. A terra, outrora um lugar de harmonia e beleza, agora clama com as vozes dos aflitos. Seus apelos chegaram aos próprios portões do céu e não podemos mais ficar ociosos. Movidos pelo sofrimento da humanidade e pela corrupção da criação, os santos do céu tomaram conselho juntos. Eles ouviram atentamente as almas dos homens, cujos clamores apaixonados imploravam: levem nossa causa diante do Altíssimo, que a justiça seja feita e que a maldade que assola a terra seja trazida ao fim. Com corações pesados e espíritos resolutos, os arcanjos se aproximaram do trono do Eterno. Eles se dirigiram ao Senhor das Eras, suas palavras carregando o peso de significado cósmico. Senhor dos senhores, Deus dos deuses, Rei dos reis e Deus das eras, começaram, suas vozes se misturando em harmonia celestial. Seu trono de glória perdura por todas as gerações. Seu nome é santo, glorioso e abençoado por toda a eternidade. Você criou todas as coisas, e o poder sobre toda a criação está em suas mãos. Nada está oculto de sua vista. Você percebe todas as coisas em sua plenitude. Os arcanjos então expuseram as transgressões dos vigilantes, relatando o caos causado na terra por suas ações. Eis, ó Senhor, o que Azazel fez, declararam. Ele ensinou a injustiça na terra e revelou os segredos eternos que deveriam ser preservados no céu. Samlazaz, que recebeu autoridade para liderar, levou seus associados à rebelião. Eles se contaminaram com as filhas dos homens, revelando-lhes todo tipo de pecados e conhecimentos proibidos. Enquanto os arcanjos falavam, os próprios céus pareciam tremer com o peso das acusações. Eles continuaram, descrevendo a situação da humanidade e a corrupção que havia enraizado no mundo abaixo. As almas dos mortos clamam, fazendo suas súplicas às portas do céu. Suas lamentações ascendem incessantemente por causa dos atos sem lei cometidos na terra. Tendo exposto as queixas diante do trono do Altíssimo, os arcanjos concluíram seu discurso com um pedido de orientação. Tu, que sabes todas as coisas antes que aconteçam, testemunhaste esses eventos e permitiste que se desenrolassem. No entanto, não nos instruíste sobre como devemos lidar com essa grande transgressão. O que queres que façamos diante de tal rebelião cósmica? Um silêncio profundo caiu sobre a corte celestial, enquanto os arcanjos aguardavam a resposta do Eterno. Então, com uma voz que parecia ressoar através do próprio tecido da criação, o Altíssimo, o Santo e Grande, falou. Primeiro, o Senhor voltou sua atenção para o julgamento iminente que recairia sobre a terra. Ele enviou Uriel a Noé, filho de Lameque, com instruções urgentes. Vá a Noé e diga-lhe em meu nome, esconde-te. Revele-lhe que o fim se aproxima, que um grande dilúvio em breve engolfará toda a terra. Instrua-o para que ele possa escapar e sua descendência seja preservada para todas as gerações vindouras. Em seguida, o Senhor tratou da questão dos vigilantes caídos e de seu líder, Azazel. A Rafael, ele ordenou: amarre Azazel de mãos e pés e lance-o na escuridão. Faça uma abertura no deserto que está em Dudael e lance-o lá. Coloque sobre ele pedras ásperas e irregulares e cubra-o com escuridão. Que ele permaneça lá para sempre, com o rosto coberto para que não veja a luz. E no dia do grande julgamento, ele será lançado no fogo. O Senhor continuou, encarregando Rafael de uma missão de cura e restauração.
Cure a terra que os anjos corromperam, e proclame a cura da terra. Anuncie que eu a restaurarei, para que nem todos os filhos dos homens pereçam através do mistério de todas as coisas que os vigilantes falaram e ensinaram a seus filhos. Toda a terra foi corrompida pelas obras ensinadas por Azazel. A ele atribua todo o pecado. Voltando sua atenção para Gabriel, o Senhor emitiu outro decreto. Proceda contra os bastardos e os réprobos, e contra os filhos da fornicação. Destrua os filhos dos vigilantes dentre os homens. Envie-os uns contra os outros para que se destruam em batalha. A última ordem do Senhor foi dirigida a Miguel. Vá, amarre Samlazaz e seus associados que se uniram com mulheres e se contaminaram. Quando seus filhos tiverem matado uns aos outros e eles tiverem visto a destruição de seus amados, amarre-os firmemente por 70 gerações nos vales da terra, até o dia de seu julgamento e de sua consumação, até que o julgamento que é para sempre e sempre seja consumado. Com esses decretos divinos emitidos, o palco estava montado para um grande acerto de contas. Mas havia uma tarefa a ser cumprida, uma que recairia sobre um homem mortal que havia encontrado favor aos olhos do Senhor. Enoque, que havia andado em retidão e encontrado graça aos olhos de Deus, foi escolhido para uma missão única e perigosa. Os vigilantes, em seu desespero, chamaram Enoque para interceder em seu nome. Enoque, escriba da retidão, imploraram: vá, declare aos vigilantes do céu que deixaram o alto céu, o lugar santo e eterno, e se contaminaram com mulheres. Enoque, embora um homem mortal, foi confiado com um mandato divino. Ele deveria entregar uma mensagem de julgamento aos vigilantes caídos, declarar as consequências de suas ações e o destino que os aguardava. Era uma tarefa que exigiria grande coragem e fé inabalável, pois Enoque se apresentaria como um mensageiro mortal diante de seres de poder celestial. E assim, com o peso do julgamento do céu sobre seus ombros, Enoque se preparou para embarcar em uma jornada que o levaria ao próprio limiar entre os reinos mortal e divino. Sua missão não apenas moldaria o destino dos vigilantes, mas também lhe revelaria os mistérios mais profundos da criação e o plano divino para toda a existência. Enoque, escolhido pelo divino para testemunhar os mistérios da criação, encontrou-se embarcando em uma jornada além da compreensão mortal. Guiado por seres celestiais, ele atravessou reinos que nenhum olho terrestre jamais havia contemplado, cada passo revelando novas maravilhas e verdades profundas sobre a natureza da existência. A jornada começou quando Enoque foi elevado do plano terrestre, sua forma mortal transcendendo os limites da carne. Ele se aproximou de um muro construído de cristais, cercado por línguas de fogo que tanto o maravilhavam quanto o assustavam. À medida que se aproximava, ele entrou nas chamas, não sentindo o calor abrasador do fogo terrestre, mas um calor purificador que parecia limpar sua própria alma. Além do muro de fogo, Enoque contemplou uma grande casa construída de cristal. Suas paredes brilhavam como um piso tessalado de geada, e sua fundação era de puro cristal. O teto acima era uma maravilha a ser contemplada, assemelhando-se aos caminhos das estrelas e cintilando com relâmpagos celestiais. Entre essas exibições cósmicas, Enoque viu querubins flamejantes, suas formas tanto aterrorizantes quanto belas. Ao entrar nesta casa de cristal, Enoque foi surpreendido por sua natureza paradoxal. Era simultaneamente quente como fogo e frio como gelo, um lugar onde os opostos coexistiam em perfeita harmonia. Neste reino, além da compreensão mortal, os prazeres da vida terrena não tinham influência. Enoque se viu tomado por um medo reverencial, tremendo enquanto caía de rosto em terra, em reverência aos mistérios divinos que o cercavam. Mas isso era apenas o começo da odisseia celestial de Enoque. Uma visão de uma segunda casa apareceu diante dele, ainda maior e mais magnífica que a primeira. Seu portal estava aberto, convidando Enoque a testemunhar maravilhas ainda maiores. Esta casa era inteiramente feita de chamas de fogo, seu esplendor superando qualquer coisa que Enoque já havia imaginado. O chão sob seus pés era fogo vivo, e acima dele, relâmpagos e estrelas continuavam sua dança cósmica. O teto em si era um dossel de fogo flamejante, um testemunho do poder impressionante da criação. No centro deste domínio flamejante estava um trono elevado, sua aparência como cristal, com rodas que brilhavam como o sol radiante. De debaixo deste trono majestoso fluíam correntes de fogo flamejante, tão intensas que Enoque mal podia suportar olhar para elas. E ali, sentado no trono em toda a sua glória, estava a grande glória em si,
suas vestes brilhando mais intensamente que o sol e mais brancas que qualquer neve. A presença do divino era tão avassaladora que nenhum dos anjos podia entrar para contemplar seu rosto. A magnificência e a glória estavam além da compreensão, e Enoque entendeu que nenhuma carne poderia suportar sua presença. Um grande fogo estava diante do trono, e 10.000 vezes 10.000 celestiais atendiam ao Todo-Poderoso, mas ele não precisava de conselho. Tremendo e prostrado, Enoque ouviu o Senhor chamá-lo com sua própria voz. Venha aqui, Enoque, e ouça minha palavra. Um dos santos aproximou-se de Enoque, despertando-o e guiando-o até a porta deste palácio celestial. Com o rosto inclinado, Enoque ouviu enquanto a voz divina falava novamente. Não temas, Enoque, homem justo e escriba da justiça. Aproxime-se e ouça minha voz. Vá e diga aos vigilantes do céu que te enviaram para interceder por eles. Vocês deveriam interceder pelos homens, e não os homens por vocês. O Senhor continuou, questionando as ações dos vigilantes. Por que vocês deixaram o alto, santo e eterno céu? Por que se contaminaram com as filhas dos homens, tomando esposas e gerando filhos gigantes? Embora fossem seres santos e espirituais vivendo a vida eterna, vocês se contaminaram com o sangue das mulheres e geraram filhos com o sangue da carne. A voz divina explicou a ordem natural que havia sido perturbada. Eu dei aos homens esposas para que pudessem ter filhos e continuar suas gerações na terra. Mas vocês, os seres espirituais do céu, abandonaram sua elevada posição. Vocês não terão paz, nem perdão por seus pecados. Enoque, tendo recebido esta mensagem divina, foi então guiado pelos anjos para testemunhar o destino dos vigilantes caídos e a ordem cósmica que eles haviam perturbado. Ele foi mostrado um lugar de caos, desprovido do firmamento do céu acima ou da terra firmemente fundada abaixo. Era um lugar desolado e horrível, onde 7 estrelas como grandes montanhas ardentes estavam presas. Ao inquirir sobre esta visão, Enoque foi informado por Uriel. Este lugar é o fim do céu e da terra, uma prisão para as estrelas e o exército do céu. Estas estrelas, que rolam sobre o fogo, são aquelas que transgrediram o mandamento do Senhor no início de seu surgimento. Elas não surgiram em seus tempos designados, e em sua ira, ele as prendeu aqui até o momento em que sua culpa seja consumada. A jornada de Enoque continuou enquanto ele era levado a outro local, ainda mais aterrorizante que o anterior. Aqui, ele viu um grande fogo ardendo e flamejante, o lugar fendido até o abismo. Grandes colunas descendentes de fogo preenchiam este abismo, sua extensão e magnitude além da medida. Uriel explicou: esta é a prisão dos anjos caídos, e aqui eles serão aprisionados para sempre. As revelações continuaram enquanto Enoque era mostrado os reinos onde as almas dos mortos aguardavam julgamento. Ele viu 4 lugares ocos, profundos, largos e muito lisos. Rafael explicou seu propósito. Estes lugares ocos foram criados para que os espíritos das almas dos mortos se reunissem aqui. Eles são designados como sua habitação até o dia de seu julgamento e o período designado até que o grande julgamento venha sobre eles. Enoque testemunhou uma divisão entre esses lugares ocos. Um era brilhante e continha uma fonte de água, reservado para os espíritos dos justos. Outro era para os pecadores que morreram sem enfrentar julgamento em sua vida, seus espíritos destinados à grande dor até o dia final do julgamento. Um terceiro era para aqueles que fazem sua petição, testemunhando contra seus assassinos e companheiros malignos. O quarto era para os espíritos dos ímpios, que, embora pecadores, não enfrentariam destruição no dia do julgamento, mas também não seriam ressuscitados daquele lugar. À medida que sua jornada se aproximava do fim, Enoque foi agraciado com visões das extremidades da terra. Ele viu os tesouros de todos os ventos, a pedra angular da terra e os 4 ventos que sustentam a terra e o firmamento do céu. Ele testemunhou como esses ventos estendiam os arcos do céu e serviam como pilares entre a terra e o céu. Nos confins da terra, Enoque contemplou grandes e gloriosos dispositivos. Ele viu os portões do céu se abrindo em todas as direções, permitindo a entrada e saída das estrelas do céu. Ele contou esses portões, anotando suas posições para cada uma das direções cardeais. As visões finais de Enoque o levaram a oeste, onde ele viu 3 portais abertos do céu, semelhantes aos que ele havia visto no leste. Através desses portais ocidentais, as estrelas do céu se punham em sua ordem prescrita. No sul, ele observou mais 3 portais, através dos quais sopravam o orvalho, a chuva e o vento.
E no norte ele viu 3 portões pelos quais saíam ventos do norte trazendo frio, granizo, geada, neve, orvalho e chuva. À medida que sua jornada extraordinária chegava ao fim, Enoque se sentia sobrecarregado pela vastidão e complexidade da criação. Ele havia testemunhado os mecanismos do cosmos, os reinos do julgamento divino e o destino tanto dos justos quanto dos ímpios. Sua mente mortal, expandida por essas revelações celestiais, lutava para conter a imensidão do que havia visto. Retornando ao reino terrestre, Enoque estava para sempre mudado. Ele havia recebido um conhecimento que transcendia a compreensão mortal, percepções sobre o próprio tecido da criação e o plano divino para toda a existência. O peso desse conhecimento e a responsabilidade que ele implicava moldariam o restante de seus dias na Terra e ecoariam pelos anais da história humana. A jornada de Enoque pelos reinos celestiais serve como um testemunho dos mistérios que estão além da percepção mortal. Ela nos lembra da vastidão da criação e da ordem intrincada que governa o cosmos. Através dos olhos de Enoque, vislumbramos uma realidade muito maior do que nossa existência terrena. Um reino onde a justiça divina e a harmonia cósmica reinam supremas. Enquanto Enoque se preparava para compartilhar suas revelações com a humanidade, ele sabia que suas palavras desafiariam a compreensão de seus semelhantes mortais. No entanto, ele se sentia compelido a testemunhar as maravilhas que havia visto, a compartilhar a sabedoria divina que lhe havia sido confiada. Seu relato serviria como uma ponte entre o terrestre e o divino, oferecendo vislumbres de verdades celestiais àqueles que as ouvissem. E assim, com as memórias de sua jornada cósmica gravadas indelevelmente em sua mente, Enoque voltou seu olhar para o mundo dos homens. Ele carregava consigo o peso do conhecimento divino, a responsabilidade de um mensageiro cósmico e a compreensão profunda de que os assuntos da Terra eram apenas uma pequena parte de um design maior e mais magnífico. À medida que a extraordinária jornada de Enoque pelos reinos celestiais chegava ao fim, ele recebeu visões de eventos ainda por vir. Essas revelações, tanto aterrorizantes quanto inspiradoras, moldariam o destino da humanidade e do próprio cosmos. Com sua mente mortal expandida pela percepção divina, Enoque testemunhou o desenrolar da justiça cósmica e o destino final tanto dos justos quanto dos ímpios. A visão começou com uma proclamação que abalou os próprios alicerces da criação. Eis que o Santo Grande sairá de sua morada, e o Deus Eterno pisará na terra até mesmo no Monte Sinai. Enoque viu o Todo-Poderoso descendo do céu dos céus, sua presença divina preenchendo toda a criação com um poder e uma glória inimagináveis. À medida que a visão se desenrolava, Enoque testemunhou a convulsão cósmica que acompanharia essa visitação divina. Todos serão atingidos pelo medo, ele previu, e os vigilantes tremerão. O próprio tecido da criação tremia com a aproximação de seu Criador, as montanhas tremendo e os altos montes sendo rebaixados, derretendo como cera diante de uma chama. A própria terra seria rasgada, engolindo tudo o que nela habitava. Nenhum canto da criação seria poupado desse julgamento divino, pois tudo o que existia estava sob o escrutínio do Eterno. Enoque entendeu que esse seria o grande dia do acerto de contas, a culminação de toda a história e o cumprimento da justiça divina. No entanto, em meio a esse cataclismo cósmico, Enoque viu um vislumbre de esperança para os justos. Com os justos ele fará paz, revelou a visão. Aqueles que haviam andado nos caminhos da retidão encontrariam proteção e favor aos olhos do divino. Os eleitos seriam preservados e a misericórdia estaria sobre eles. Eles pertenceriam a Deus, prosperando sob seus cuidados e banhando-se na luz de sua presença. Mas para os ímpios, um destino muito diferente aguardava. Enoque viu o Senhor vindo com dezenas de milhares de seus santos, descendo para executar julgamento sobre todos. Os ímpios seriam destruídos, seus atos de injustiça expostos diante do tribunal divino. Cada palavra dura proferida contra o Todo-Poderoso seria levada em conta, cada ato de rebelião julgado à luz da verdade eterna. À medida que a visão continuava, Enoque foi mostrado o destino dos vigilantes caídos e de sua descendência. Ele os viu amarrados e lançados em um grande abismo, um lugar de tormento ardente, onde seriam confinados por toda a eternidade. O julgamento sobre esses rebeldes celestiais seria severo, seu castigo um testemunho da ordem cósmica que haviam perturbado. O olhar de Enoque foi então atraído para uma visão de beleza e significado indescritíveis. Ele contemplou a árvore da vida, sua magnificência além da compreensão mortal.
Esta não era uma árvore comum, mas uma encarnação viva da sabedoria divina e da vida eterna. Suas folhas eram de beleza incomparável, seu fruto de tal esplendor que Enoque mal podia olhar para ele. O anjo que guiava Enoque explicou o significado dessa árvore maravilhosa. Esta é a árvore da sabedoria, disse ele, da qual seus antigos pais comeram e aprenderam sabedoria. Seus olhos foram abertos e eles souberam que estavam nus. Eles foram expulsos do jardim por causa de sua transgressão. Enoque entendeu que essa árvore representava tanto a fonte da queda da humanidade quanto a promessa de redenção final. Perto da árvore da vida, Enoque viu uma grande montanha, cujo cume alcançava os próprios céus. Esta, ele aprendeu, era o trono de Deus, o lugar onde o santo e grande, o Senhor da Glória, se sentaria quando viesse visitar a terra em bondade. A montanha era cercada por árvores perfumadas, cujo aroma era mais doce do que qualquer fragrância terrena. Entre essas árvores havia uma de particular importância, cuja fragrância superava todas as outras. O anjo explicou: nenhum mortal tem permissão para tocar nesta árvore até o grande julgamento. Seu fruto será alimento para os eleitos, e ela será transplantada para o lugar sagrado, para o templo do Senhor, o Rei Eterno. Enoque foi mostrado visões do estado futuro dos justos, um tempo de alegria e paz incomparáveis. Eles se regozijarão com alegria e ficarão felizes, ele previu. Eles entrarão no lugar sagrado, e sua fragrância estará em seus ossos. Eles viverão longas vidas na terra, livres de tristeza, praga, tormento e calamidade. Mas as visões não eram apenas de reinos celestiais e julgamento divino. Enoque também recebeu insights sobre o futuro do reino terrestre. Ele viu um tempo em que a terra seria purificada de toda opressão, injustiça, pecado e impiedade. Toda impureza seria banida, e os filhos dos homens se tornariam justos. Neste mundo purificado, Enoque viu que todas as nações ofereceriam adoração e louvor ao divino. A terra, uma vez corrompida pelos feitos dos vigilantes caídos e pelos pecados da humanidade, seria limpa de toda contaminação. Nunca mais tais aflições seriam enviadas sobre ela, de geração em geração e para sempre. A visão culminou em uma exibição deslumbrante de benevolência divina. Enoque viu o Senhor abrindo os armazéns de bênçãos no céu, derramando-as sobre a terra em abundância. A verdade e a paz floresceriam por todos os dias do mundo e por todas as gerações da humanidade. À medida que a grande tapeçaria dos eventos futuros se desenrolava diante dele, Enoque entendeu que essas revelações não eram destinadas apenas ao seu tempo. Eu falo estas palavras de bênção, ele percebeu, não para esta geração, mas para aquelas que ainda virão, que se manterão firmes nos dias de tribulação. Enoque viu que no futuro, livros de seu testemunho seriam dados aos justos e aos sábios. Esses escritos seriam uma fonte de alegria, retidão e muita sabedoria. Aqueles que os lessem não se desviariam, mas caminhariam em caminhos de justiça, suas vidas sendo um testemunho das verdades divinas reveladas através das visões de Enoque. As revelações concedidas a Enoque pintaram um quadro de justiça cósmica, misericórdia divina e o triunfo final da retidão. Elas ofereceram esperança aos fiéis, advertência aos desviados e um vislumbre do grande design da criação que abrangia tanto o tempo quanto a eternidade. À medida que as visões desvaneciam e Enoque se encontrava novamente no reino dos mortais, ele estava para sempre mudado. O peso do conhecimento futuro repousava sobre seus ombros, uma confiança sagrada a ser preservada e transmitida através das gerações. Ele entendeu que suas experiências e revelações serviriam como um farol de esperança e um chamado à retidão para as eras vindouras. A jornada de Enoque através do tempo e da eternidade, seus vislumbres de julgamento divino e renovação cósmica ecoariam pelos corredores da história humana. Seu testemunho se manteria como uma ponte entre o visível e o invisível, o temporal e o eterno, oferecendo a todos que o ouvissem uma visão de um futuro onde a justiça e a misericórdia divinas prevaleceriam. E assim, com as memórias dos reinos celestiais ainda vívidas em sua mente e o conhecimento dos eventos futuros gravado em seu coração, Enoque se preparou para compartilhar suas revelações com um mundo que desesperadamente precisava ouvi-las. Suas palavras desafiariam, inspirariam e transformariam, apontando sempre para a realidade última que estava além do véu da existência mortal. Tendo testemunhado as maravilhas dos reinos celestiais e recebido visões do futuro, Enoque retornou ao mundo dos mortais com uma mensagem profunda.
Suas palavras, moldadas pela sabedoria divina e compreensão cósmica, carregavam o peso da verdade eterna. Com urgência e compaixão, Enoque se propôs a compartilhar seus insights, oferecendo tanto conselhos quanto advertências a uma humanidade amplamente inconsciente das maiores realidades que o cercavam. Enoque começou instando seus ouvintes a observarem as maravilhas do mundo natural, pois nelas estava o testemunho da ordem divina que governava toda a criação. Olhem para os céus, ele implorou, sua voz ressoando com a autoridade de quem havia vislumbrado mistérios celestiais. Observem como os corpos celestes não alteram suas órbitas. Os luminares no céu nascem e se põem, cada um em seu tempo designado, nunca se desviando de seus caminhos designados. Ele direcionou a atenção deles para a firmeza da própria terra, um reflexo das leis imutáveis estabelecidas pelo Criador. Contemplem a terra, Enoque continuou, e entendam como do começo ao fim, todas as coisas sobre ela permanecem inalteradas. Isto é uma demonstração das obras de Deus, um testemunho de seu desígnio duradouro. Enoque falou dos ciclos da natureza, dos ritmos que governavam as estações e sustentavam a vida. Vejam como a terra está cheia de água, ele explicou, e como as nuvens, o orvalho e a chuva a nutrem tanto no verão quanto no inverno. Nesses padrões, vocês podem discernir a mão do divino, o equilíbrio cuidadoso que mantém toda a vida. Voltando-se para as estações que mudam, Enoque chamou a atenção para a sabedoria embutida no mundo natural. No inverno, ele disse, observem como as árvores parecem murchar e perder suas folhas. No entanto, há 14 árvores que não perdem sua folhagem, mantendo seu vestido verde por 2 a 3 anos, até que novas folhas surjam. Nisso, vejam a diversidade da criação de Deus e os propósitos especiais que ele atribuiu a cada parte dela. Enoque então falou da estação do verão, usando-a como uma metáfora para o julgamento divino. Nos dias de verão, ele advertiu, o sol fica diretamente sobre a terra, fazendo vocês buscarem sombra e abrigo de seu calor. A terra e as rochas queimam com seu calor crescente. Isso é apenas um pálido reflexo do calor do julgamento divino que aguarda aqueles que se afastam da retidão. Baseando-se em suas experiências celestiais, Enoque contrastou a constância do mundo natural com a inconstância do comportamento humano. Os mares e os rios cumprem suas tarefas designadas, ele observou, nunca se desviando dos deveres que lhes foram atribuídos pelo Todo-Poderoso. No entanto, vocês, filhos dos homens, não permaneceram firmes. Vocês não guardaram os mandamentos do Senhor, mas se afastaram, falando palavras orgulhosas e duras contra sua majestade. O tom de Enoque tornou-se mais urgente enquanto ele entregava uma severa advertência àqueles que persistiam na injustiça. Ó corações duros, ele declarou, vocês não encontrarão paz. Seus dias serão amaldiçoados e os anos de suas vidas perecerão. A destruição se multiplicará sobre vocês e vocês não encontrarão misericórdia. No entanto, mesmo em suas advertências, Enoque ofereceu esperança àqueles que se afastassem da maldade e abraçassem a retidão. Mas para os justos, ele prometeu, haverá luz e alegria e paz. Eles herdarão a terra, a sabedoria será concedida a eles, e eles viverão sem pecado, seja por impiedade ou orgulho. Enoque pintou um quadro vívido das bênçãos que aguardavam os justos. Os sábios serão humildes, ele disse, e não transgredirão novamente, nem pecarão todos os dias de suas vidas. Eles não morrerão de raiva ou ira, mas completarão o número de seus dias. Suas vidas serão aumentadas em paz, e os anos de sua alegria serão multiplicados em eterna felicidade e paz, todos os dias de suas vidas. Baseando-se em suas visões do futuro, Enoque falou de um tempo em que a terra seria purificada e renovada. Toda a terra será cultivada em justiça, ele profetizou, e será plantada com árvores e cheia de bênçãos. Todas as árvores desejáveis serão plantadas nela, e plantarão vinhas nela. A videira que plantarem ali produzirá vinho em abundância, e quanto a toda a semente que for semeada ali, cada medida dela produzirá 1000, e cada medida de azeitonas produzirá 10 prensas de óleo. As palavras de Enoque carregavam o duplo peso da promessa e do aviso. Para aqueles que ouvissem sua mensagem e andassem em justiça, ele oferecia uma visão de paz e abundância. Mas para aqueles que persistissem na maldade, ele previa um futuro de julgamento e tristeza. Ao concluir seu conselho, Enoque lembrou seus ouvintes da natureza transitória da vida terrena e das consequências eternas de suas escolhas. Seus dias nesta terra estão contados, ele disse, mas as decisões que vocês tomam ecoam pela eternidade.
Escolham sabiamente, pois o caminho que vocês percorrem nesta vida determina seu destino na vida por vir. As palavras finais de Enoque foram um chamado à reverência e obediência. Temam o Todo-Poderoso, ele exortou, e andem em seus caminhos, pois ele vê todas as coisas, conhece todas as coisas e trará todas as coisas a julgamento. Que suas vidas sejam um testemunho de sua glória e que seus feitos reflitam a sabedoria divina que governa toda a criação. Com essas palavras, Enoque completou seu conselho, tendo compartilhado os insights concedidos a ele através de sua jornada celestial e visões divinas. Sua mensagem, um tapete tecido com fios de aviso e esperança, desafio e encorajamento, ressoaria através das eras. Ela se erguia como um farol para aqueles que buscavam justiça e um lembrete sóbrio das apostas cósmicas ligadas a cada escolha humana. À medida que as palavras de Enoque se espalhavam entre o povo, elas carregavam consigo o peso da autoridade divina e a urgência da verdade eterna. Para aqueles com ouvidos para ouvir e corações para entender, sua mensagem oferecia um vislumbre das maiores realidades que se escondem além do véu da existência mortal, convidando todos a alinhar suas vidas com a ordem cósmica estabelecida pelo Criador de todas as coisas. Ao concluirmos esta jornada extraordinária pelo livro de Enoque, convidamos você a tirar um momento para refletir sobre a profunda sabedoria e as revelações cósmicas que exploramos juntos. A história de Enoque, repleta de maravilhas celestiais e insights divinos, nos oferece uma perspectiva única sobre nosso lugar no grande tapete da criação. Adoraríamos ouvir seus pensamentos e sentimentos sobre esta narrativa antiga. Como a jornada de Enoque ressoou com você? Quais aspectos de suas visões e conselhos tocaram um acorde em sua própria vida? Seus insights e reflexões são inestimáveis para nossa comunidade de buscadores e contadores de histórias. Se você encontrou valor nesta exploração da sabedoria antiga, encorajamos você a se inscrever em nosso canal. Ao fazer isso, você garantirá que não perderá futuras jornadas nas profundezas da espiritualidade humana e do entendimento cósmico. Nosso conteúdo futuro promete mergulhar em mais histórias fascinantes de várias tradições espirituais, oferecendo novas perspectivas sobre questões antigas. Lembre-se, cada inscrição é mais do que apenas um clique. É um voto de apoio para a continuação dessas discussões significativas. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com essas mensagens atemporais de sabedoria e insight espiritual. Além disso, ao se juntar à nossa comunidade, você terá a oportunidade de interagir com indivíduos de mentalidade semelhante que compartilham sua curiosidade sobre os mistérios da existência. Juntos, podemos explorar as questões profundas que têm cativado a humanidade por milênios. Obrigado por nos acompanhar nesta odisseia cósmica através do livro de Enoque. Estamos ansiosos para embarcar em muitas mais jornadas de descoberta com você. Até a próxima vez. Que você caminhe em sabedoria e encontre paz na vastidão da criação. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Seu apoio significa o mundo para nós. Nos vemos em nossa próxima aventura pelos reinos da sabedoria antiga.